Pessoal, né, a teoria crítica está ligada principalmente ao desenvolvimento de uma série de pensadores, né, na chamada Escola de Frankfurt, principalmente ali na Alemanha. E esses pensadores foram muito influenciados pelo marxismo, também fizeram muitas críticas ao marxismo, mas trouxeram uma série de reflexões sobre aspectos até então, de certa forma, não não pensados, né? Então, para a gente poder entender isso, é fundamental que a gente compreenda alguns dos fundamentos, né? Então, assim, a grande questão aqui surge em relação à sociedade contemporânea. Esses pensadores, principalmente da Escola de Frankfurt, passaram a questionar a sociedade contemporânea, principalmente em decorrência das desilusões dos ideais que surgiram lá no século XVIII, no século XIX, né, principalmente o positivismo, que trazia uma visão tanto quanto otimista desse desenvolvimento tecnológico, científico, racional, que traria, né, uma série de benefícios à humanidade e que no século XX ele prova, de certa forma, justamente o contrário, né? O século XX traz, na verdade, um choque justamente a essa visão mais otimista de que a razão humana levaria o homem ao progresso, de que a razão científica faria com que a sociedade ela vivesse cada vez de forma mais harmoniosa. E isso não vai ficar muito, isso na verdade vai ser questionado a partir do século XX. Outra questão importante é que na concepção geral, principalmente desse momento, né, havia um certo embate entre a ideia de civilização e barbárie, né, sendo aí a barbárie atrelada àqueles que não faziam uso da razão, né, que eram brutos, que eram selvagens, né, e o civilizado, que seria aquele que fazia sim uso da razão, né? Que possuía um modo de vida organizado, enfim, civilizado. Então, essa diferença, né? Na perspectiva desses primeiros filósofos aí lá no século XVIII, XIX, levaria, né, a humanidade, ela caminharia em rumo à civilização quanto mais ela se utilizava da razão, quanto mais a razão tomava de conta dessa sociedade, mais civilizada essa sociedade ela seria, né? Quanto mais técnica, quanto mais científica, mais civilizada uma determinada sociedade. E óbvio, né? Quanto mais distante dessa razão, dessa técnica e dessa ciência, claro, mais bárbaro era uma determinada sociedade. No entanto, né, uma questão que é interessante, que surge, por exemplo, desse pensamento da teoria crítica, é justamente a ideia de que, primeiro, nem sempre a razão levaria à civilização, ou ainda, será que a barbárie realmente não teria nada de racional? E essa questão ela traz justamente, ela se mostra principalmente evidente ao longo do século XX, principalmente em decorrência das grandes catástrofes, né? A gente vai ver catástrofes de grandes proporções ao longo do século XX, e catástrofes que marcaram profundamente a humanidade, né? E essa visão é, trazia justamente à tona isso. Olha, a humanidade evoluiu, né, avançou de acordo com esse pensamento positivista, né, de que o progresso técnico, científico, a razão levaria a humanidade em direção a essa civilização, né? E o que se viu, na verdade, foi justamente o contrário. Né? Até que ponto essa razão de fato levou a humanidade à civilização, né? Quando se pensa nas grandes catástrofes do século XX, né? Catástrofes essas que trouxeram, na verdade, dor, miséria, degradação, guerra. E se a gente for listar, você vai ter uma série de itens aí a serem somados. O historiador Eric Hobsbawm, inclusive, ele considera o século XX, né, a chamada Era dos Extremos, né, a Era dos Extremos, ou ainda ele também chama de Era da Catástrofe, porque o século XX conheceu as maiores catástrofes que a humanidade viveu
né? E sem igual, né? Então, quando você pensa nas duas grandes guerras, né? Com centenas, quase 100 milhões de mortos, né? O somatório das duas. Quando você pensa nas atrocidades cometidas nesse período, né? Nas grandes revoluções, na miséria, na exploração de determinados territórios, né? Quando você pensa, por exemplo, a exploração da África, quando você pensa no desenvolvimento do nazismo, né? E os campos de concentração, o assassinato e mesmo as condições desumanas nas quais aquelas pessoas foram colocadas, né? Então você tem um período marcado por grandes catástrofes e que demonstram aí que muito daquilo que se acreditava de que a razão levaria o homem em direção a um convívio harmônico em uma sociedade mais civilizada, na verdade provava-se o contrário. Quando você pensa nas duas bombas nucleares jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, com um saldo de quase 200 mil pessoas mortas em questão de segundos e outras que morreram ao longo dos dias que se seguiram, e duas cidades inteiras quase varridas do mapa, né, por duas armas de poder ainda desconhecido naquele momento. Então isso gerava, né, na verdade, uma desilusão em relação a essa razão, né, que justamente colocava-se aí, de certa forma, né, provava-se que essa razão dificilmente levaria o homem a essa civilização, a essa lógica. Então a teoria crítica ela buscava justamente isso, investigar se essas ações desses homens, elas, por mais que parecessem irracionais, se elas realmente eram irracionais, ou se tinha uma lógica, ou se havia uma razão por trás dessa, entre aspas, barbárie na qual o homem vivia. Se na verdade essa barbárie não fazia parte de uma lógica racional. Então é nesse sentido que esses filósofos passam a estudar, né, o capitalismo e a lógica, sua lógica de difusão, justamente para tentar entender essa racionalidade ou ainda a irracionalidade. E aí a gente chega num ponto fundamental da teoria crítica, né? Em parte, o que se entende era de que cada vez mais a razão, ela na verdade se distanciava da sua função reflexiva, e essa razão sem reflexão era o que causava é, todo esse toda essa barbárie, essas catástrofes e tudo mais. Tá? Então vamos lá. Para a gente entender aqui, dois filósofos fundamentais da teoria crítica são Theodor Adorno e o Max Horkheimer, né? São dois filósofos importantes do século XX, né, que se tornaram base para uma série de estudos sobre o desenvolvimento capitalista, principalmente no século XIX e XX, né, partindo principalmente da ideia, né, de indústria cultural que a gente vai comentar mais à frente. Esses dois filósofos fizeram parte da chamada Escola de Frankfurt, né, que era basicamente, na verdade era um instituto, né, um instituto de pesquisa social lá de Frankfurt, ligado à Universidade de Frankfurt. E essa escola, né, ela passa a investigar principalmente isso aí, né, a compreensão da complexidade da realidade nos mais diversos aspectos. Esses filósofos, né, Herbert Marcuse e Erich Fromm, né, são alguns dos que fazem parte desse conjunto aí de filósofos que passam a tentar entender. O Walter Benjamin também é outro que passa a, de certa forma, dialogar com essa perspectiva. Todos eles influenciados pelo marxismo, mas também fizeram críticas ao modelo marxista, né, trazendo aí uma série de novas discussões que aparentemente haviam sido negligenciadas pela teoria marxista. Então, esses trazem novos elementos para a reflexão desse pensamento. Então, olha só, na perspectiva aí, a razão humana ela teria, em determinado momento, se desvinculado, né? Ou seja, desvinculou-se da reflexão e se transformava apenas num instrumento com finalidade específica. Então, é como você imaginar o instrumento, ele é apenas um meio para se chegar a um determinado fim. Então, se eu quero escrever, eu uso uma caneta. Então, a caneta ela é um instrumento para que eu possa escrever. Mas
a caneta dificilmente vai refletir sobre aquilo que ela escreve ou sobre as ações a qual ela está sendo colocada. E é justamente a separação, né, entre a razão que leva à reflexão e aquela que é simplesmente instrumento para se obter determinados objetivos, que levaria, né, na concepção aí desses filósofos, essa barbárie, né, essas catástrofes que ocorrem ao longo do século XX, né? Então, a razão ela não poderia se distanciar dessa reflexão, né? E essa reflexão ela necessariamente ela incide sobre a as consequências, as desigualdades, as ações a serem tomadas, e tudo isso faria parte dessa razão mais reflexiva. E na concepção desses autores, de acordo com que o sistema capitalista ele se estabelece, essa razão ela vai se separando, né? É, essa razão reflexiva vai se separando dessa razão instrumental, levando a um mero instrumento, tornando a razão, inclusive a razão científica, uma razão meramente instrumento para a manutenção do sistema, do status e das desigualdades, enfim. Né? Na concepção desses autores, essa razão científica instrumental ela se distanciava totalmente, né? Desvinculava-se dessa razão reflexiva por exemplo, uma prova, né, dessa separação é, por exemplo, quando se pensa a ciência utilizada como arma, né? Seja, por exemplo, nos campos de concentração nazista, onde as experiências ocorriam de forma totalmente desprovida de qualquer reflexão mais profunda sobre as consequências, dores e ética, como também quando você pensa, por exemplo, a bomba, né, a bomba nuclear, ela também é fruto dessa razão instrumental, seria fruto, né, na concepção desses autores, dessa razão instrumental que produz sem refletir sobre suas consequências e sobre suas ações e tal. Então, quer dizer, essa separação entre essa razão instrumental e a razão reflexiva que leva, por exemplo, essa barbárie, né? Então, olha só, aqui dentro dessa lógica, os procedimentos racionais eles são utilizados como truques e artimanhas para conquistar esse ou aquele objetivo. Então, justamente essa separação que preocupava esses filósofos lá da escola de Frankfurt, né? Porque essa separação ela seria, né, extremamente perigosa e colocaria, né, o homem nessa condição de agir de forma, entre aspas, aparentemente bárbara, mas não seria barbárie, e sim essa separação entre essa razão reflexiva e essa razão instrumental. Né? E essa separação ela era danosa à vida civilizada. Então, olha só, aqui eu trouxe aqui algumas imagens, né, do Adorno e o Horkheimer, para vocês conhecerem, né? Tem outros filósofos além deles, mas eu coloquei aqui os dois como principais, de certa forma. Conceito fundamental desses pensadores é o de indústria cultural, pessoal. Na sua concepção, né, e entender esses filósofos é fundamental pensar esse conceito, né? Na sua concepção, o domínio econômico social do sistema capitalista ele atuava sobre a organização social e a atividade cultural com o objetivo básico de reforçar o seu poder sobre a sociedade. Então, dentro dessa lógica, a produção cultural, dentro dessa sociedade capitalista e dentro dessa lógica capitalista, ela existia de forma a garantir essa organização, né, social, a garantir a atividade cultural com o objetivo de manter o seu poder sobre uma determinada sociedade. E aí a pergunta é como isso aconteceria, né? E aí a gente chega a, a algumas noções fundamentais do pensamento aí
da teoria crítica, que é a ideia de que a indústria cultural é justamente aquela indústria, né, que produz um tipo de cultura destinado a manter os valores daquele sistema. Então, a indústria cultural ela produziria a chamada cultura de massa. Né? E o que é essa cultura de massa? A cultura de massa ela seria aquela cultura que não propõe nenhum tipo de questionamento ou reflexão. Ela apenas distrai. Né? Então, a sociedade, o capitalismo ele produziria uma cultura, né? E aí a gente está falando de de diversos aspectos que vão das artes, né? A outras formas de expressão. Então, essa cultura massificada, essa cultura de massas, ela não traria reflexões fundamentais sobre o capitalismo ou sobre as questões sociais que se desenvolvem nesse sistema, mas sim trariam valores a serem reproduzidos, e a reprodução desses valores tiraria, né, esse aspecto de reflexão e de questionamento, e reforçaria os fundamentos desse sistema capitalista. Então, na lógica desses autores, a indústria cultural ela é um fenômeno fundamental do capitalismo, e garantiria, assim, a sua supremacia sobre a sociedade, ou seja, a manutenção. Né? A cultura de massa, que é essa cultura produzida por essa indústria cultural, e quando eu estou falando de indústria cultural, de novo, eu estou falando da arte, do cinema, né? Da música, enfim, da propaganda, sei lá, do rádio, dos meios de comunicação. Tudo isso faria parte do que se entende como indústria cultural. E essa indústria, ao produzir essa cultura de massa, né, e quando a gente fala de massa, está falando de povo, né, de maneira geral, distorce ou camufla a realidade social, reduzindo, né, distorcendo a desigualdade ou camuflando as desigualdades sociais, a má distribuição de riqueza. Essas coisas seriam camufladas ou ainda suavizadas pela indústria cultural, né, fazendo com que a grande massa ela se mantenha dócil, né, sobre o domínio capitalista, sobre o domínio desse sistema de valores. E é justamente esse domínio sobre essa sociedade, sobre essa massa, que gera o que se chama de sociedade de consumo. E o que é a sociedade de consumo? É justamente essa sociedade fundamentada na lógica do consumo constante, né? Então, comprar, usar, ou seja, é aquela história de um consumismo que é acrítico, né? Ou seja, é um consumismo que não possui nenhuma reflexão e que não necessariamente está ligado à necessidade efetiva dessas pessoas ou dessa massa. Então, essa sociedade de consumo está diretamente atrelada a essa série de valores que são reproduzidos pela cultura de massa, e essa cultura de massa que é produzida por essa indústria cultural. Então você vê que há um entrelaçamento dessas noções, desses conceitos, né, que na concepção da escola de Frankfurt é o que produz essa sociedade, ao mesmo tempo racionalmente instrumental, né, fundamentando-se apenas na razão instrumental, pouco reflexiva, e também uma sociedade fundamentada nessa lógica de consumo, numa lógica meramente ligada muito mais aos desejos, e a própria construção de desejos faria parte desse processo da indústria cultural, tendo em vista que, ao construir uma cultura de massa, constrói-se ali não só valores, mas desejos, e esses desejos levam ao consumo. Então, é uma forma de pensar esse domínio, né, cultural, né, capitalista, aí, principalmente ao longo do século XX. Aqui, na concepção desses autores,
A indústria cultural ela faria com que a realidade ela se tornasse natural e imutável, que as desigualdades, a destruição, a forma de organização social e o próprio sistema econômico sugerisse, né, que essa realidade ela é da forma que ela é natural, que ela teoricamente sempre foi assim e que nada pode alterá-la. Então, essa falsa percepção da realidade e, enfim, de maneira geral da sociedade, garantiria a manutenção do sistema, né? Então, ao fazer acreditar que as coisas sempre foram do jeito que são e que elas não podem se transformar, garante-se a manutenção desse sistema, no caso aqui, do capitalismo, na concepção desses autores. Quer dizer, toda a sociedade ela está inserida nessa lógica e a indústria cultural ela está ali reforçando esses conceitos de forma evidente ou não, né? E essa relação aí da cultura de massas com a indústria cultural que leva justamente essa manutenção e essa percepção dessa realidade como imutável, né? E olha só, na concepção deles, né, o indivíduo ele vai se anulando dentro dessa sociedade dessa forma. Olha só, a adaptação do indivíduo à sociedade de consumo é, em certa medida, a anulação de seus interesses e desejos. Inconscientemente, o indivíduo abdica de sua vontade e assume a vontade coletiva do sistema. Olha só, então você teria uma indústria cultural que produz uma cultura de massa dotada de uma série de valores que são difundidos justamente para distorcer, camuflar a realidade social e produzir a sociedade de consumo. Isso faria com que esses indivíduos que fazem parte dessa sociedade de massa, sociedade de consumo, eles passem a absorver esses valores, passem a absorver essa percepção e desenvolvam a partir disso uma série de desejos que na realidade não são seus, e sim impostos ou ainda imputados a eles por meio dessa cultura de massa. Então, na concepção da teoria crítica, o indivíduo aí ele abdica de si de forma inconsciente, né, e passa a desejar aquilo que o sistema, né, esse sistema social aí impõe a ele, né, então de forma inconsciente. Quer dizer, para ele, a vontade do indivíduo não necessariamente é a vontade dele mesmo, ou ainda, o desejo dele nem sempre é realmente uma necessidade, né? Pelo menos dentro dessa lógica da cultura de massa, na ideia de criação dessas necessidades, né? De que o capitalismo ele criaria uma série de necessidades para garantir a sua manutenção, né? Então, quer dizer, é essa anulação do indivíduo que gera a chamada cultura de massa, uma cultura massificada, feita para vender o máximo possível e com o objetivo principalmente de reproduzir aqueles valores de consumo, valores capitalistas que garantiriam a manutenção, né, de maneira geral, desse sistema. Isso é possível ser percebido, pessoal, em diversos setores dessa indústria cultural. No cinema, né, é muito comum essa reprodução de uma sociedade consumista, né, uma série de valores que fazem referência a fundamentos desse capitalismo. Na música, isso também é muito comum quando você pensa na música popular de maneira geral, né? Ela traz em si uma série de valores que não necessariamente refletem questões cruciais ou questões realmente importantes, né, ligadas a essa lógica social ou essa lógica capitalista, e na verdade busca construir ali uma espécie de distração frente a todos os problemas que essa sociedade apresenta, né? Então aqui a gente tem dois trechos do pensamento aqui dos filósofos da escola de Frankfurt. Então olha só, a racionalidade técnica é a racionalidade da própria dominação. Ela e o caráter compulsivo da sociedade alienada de si,
Quer dizer, o que é a sociedade alienada de si? Aquela que não possui consciência de si mesmo, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Os indivíduos eles vão sendo é, desvinculados dessa consciência de si, fazendo com que essa sociedade passe a reproduzir uma série de valores e desejos que na verdade não pertencem a ela, e sim são impultadas aí pela indústria cultural, por essa sociedade de consumo. Então, os automóveis, as bombas e o cinema mantêm coeso o todo, e chega o momento em que seu elemento nivelador mostra sua força na própria injustiça a qual servia. Novamente, aquela ideia de que esses instrumentos eles servem, né, a atingir esses fins. A ideia da razão instrumental, aquela razão que é usada com esse objetivo próprio do sistema capitalista. Por enquanto, a técnica da indústria cultural levou apenas à padronização e à produção em série, sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica da obra e a do sistema social. Isso é uma característica da arte, né, principalmente da cultura, dentro dessa lógica da indústria cultural, que é justamente o fato de que criava-se uma cultura cada vez mais padronizada, né? Produtos, e quando a gente fala de indústria cultural, nós estamos falando da cultura como produto, da música, do cinema, da arte, da fotografia, como produção em série, muito semelhante àquela que ocorre na indústria. Por isso o próprio nome indústria cultural, né? A ideia de que a cultura passa a ser produzida de forma industrial, né? Levando em consideração essa padronização, uma produção em série feita exclusivamente para vender e também reforçar os valores desse sistema capitalista, garantindo a sua dominação. Outro trecho importante, olha só, da dialética do esclarecimento, né, do Theodor Adorno e do Max Horkheimer, é isso. Então você tem lá, o culto dos astros do cinema tem como complemento da celebridade o mecanismo social que nivela tudo o que chama a atenção. Os astros são apenas moldes para uma indústria de confecção de dimensões mundiais e para a tesoura da justiça legal e econômica, com a qual se elimina as últimas pontas dos fios de linha. Quer dizer, olha só, os astros, aí o cinema aparece como um elemento fundamental para criar um molde, né? Esse molde que é justamente um dos construtores dessa sociedade fundamentada nessa lógica, nesses valores capitalistas, né? Então aqui é um exemplo, né? Claro que essa discussão é muito mais profunda, mas é só para a gente ter uma ideia do que esses pensadores trazem, né? Sobre essa lógica. Aqui eu trouxe um esquema, uma espécie de mapa mental aí, só para a gente tentar entender o que é esse processo da indústria cultural pensada pelo Adorno, pelo Horkheimer. Olha só. Então, se a gente começa aqui pela produção cultural, né, no caso aqui a música, o cinema e tudo mais, eles alimentam os meios de comunicação, que são vários, né, os rádios, a TV, o cinema e por aí vai. Essa indústria, essa cultura produzida, alimentada aqui pelos meios de comunicação, ela produz uma série de valores que são reproduzidos e impostos, de certa forma, à sociedade, daquela forma, como a gente já falou, negando a individualidade, negando o desejo e impondo aí uma série de desejos de consumo, reprodução desses valores de consumo, reprodução dos valores da sociedade capitalista de forma acrítica, né, quer dizer, alienada, no sentido de que o indivíduo ele não tem consciência desses valores que são impostos a eles por meio de todo esse aparato cultural e de comunicação. Isso leva a uma sociedade cada vez mais movida pelo consumo. Esse consumo gera esse enriquecimento e esse enriquecimento é o que leva justamente essa produção industrial. E essa produção industrial tem como objetivo também fomentar essa indústria cultural, que novamente leva a esse ciclo, né? Então, quer dizer, a indústria ela alimenta também isso quando você, por exemplo, se você pensa em artistas, eles usam determinadas roupas, eles utilizam, por exemplo, determinados instrumentos musicais, eles reproduzem comportamentos que são transmitidos e veiculados pela chamada mídia de massa, né? Então, a TV, o rádio,
o cinema, hoje a gente tem a internet. Esses comportamentos, esses atributos, essas ligações levam a essa difusão desses valores entre aqueles que consomem aquela música, ou enfim, aquele filme, né? Seja, como falei, na vestimenta, nos instrumentos, no que a própria música traz, né? O que ela contribui, qual é a letra, qual é a temática, e isso vai trazendo valores, né? E aí, esses valores dentro da lógica da indústria cultural fomentam essa sociedade de consumo, uma sociedade pautada nesse consumo cada vez maior. Um consumo desenfreado e também irracional, na medida em que ele não se fundamenta nas necessidades, sim apenas nos desejos. E novamente você vai ter o enriquecimento que é investido nessa indústria, que novamente passa, por exemplo, a produzir instrumentos, passa a produzir essas roupas, esses produtos de consumo. E isso seria um ciclo, de certa forma, interminável dentro dessa lógica. Por isso a ideia de manutenção desse sistema. É importante o pessoal entender que esse pensamento da escola crítica, né, da teoria crítica, ele é questionado, porque hoje, por exemplo, você tem várias formas de resistência em relação a essa indústria cultural, seja no que se refere aos padrões, porque assim, a indústria cultural tende a criar padrões, né? Padrões de música, padrões de filme, padrões de moda, e tudo isso é reproduzido por meio dessa indústria. No entanto, existem sim movimentos dentro da cultura, de maneira geral, que tentam romper com essa lógica da indústria cultural. O existencialismo, né? Existencialismo é uma corrente filosófica de grande importância da contemporaneidade, né? Então, é uma corrente que diz respeito, né, a uma mudança, né, na compreensão filosófica do ser humano, né, do homem como ser no mundo. Não é à toa que o próprio Sartre, né, Jean-Paul Sartre, que é um dos grandes representantes dessa corrente, defendia a ideia mesmo de que o existencialismo ele também é uma forma de humanismo, né, pois coloca aí o ser humano no centro das suas questões, tá? Então é fundamental a gente entender, né, para a gente começar essa discussão, então da mesma forma que nós fizemos com a fenomenologia, né, porque eu sei que são filosofias bem complexas, então a gente vai por partes, né? Então, para a gente começar, a gente vai fazer uma breve introdução aqui, uma definição e explanar um pouco do que é, né, como é que se desenvolve o existencialismo como corrente filosófica. Então, a priori, né, é fundamental a gente entender que a palavra existencialismo, né, descende da palavra existir, que vem do latim existere, né, que quer dizer ser, estar, manifestar-se, aparecer, emergir, estar junto às coisas do mundo. Então, essa ideia, né, é justamente o centro da reflexão do existencialismo. É justamente o sentido do existir. O que significa esse ser, estar, manifestar-se, aparecer, emergir e estar junto às coisas do mundo. Então, essa noção, né, ela se torna o centro da investigação dos filósofos existencialistas, né? Então, o que vai ser aqui investigado é fundamentalmente a existência humana, mas não de uma maneira abstrata, de forma idealista ou algo desse tipo. Os existencialistas, pessoal, eles vão, na verdade, buscar entender essa existência de uma forma muito particular, né? De uma forma muito própria, e que traz à tona as diversas possibilidades que a existência humana ela possibilita. Então veja, questionar a existência humana não era algo novo, né? Não é algo novo. O questionamento em relação à existência humana ele existe desde a Grécia Antiga. Então, se você volta lá no pensamento de Sócrates, Sócrates já pensou
né, sobre o ser humano, Platão, Aristóteles e a filosofia de maneira geral pensou sobre o ser humano, sobre a sua existência, sobre o seu estar no mundo, né? No entanto, né, para a maior parte da história da filosofia, buscou-se compreender o ser humano dentro de uma perspectiva extremamente abstrata, idealizada, né, e totalizante, quer dizer, buscava-se entender o ser humano a partir de noções ideais, né, que muitas vezes se distanciavam fundamentalmente da sua concretude, da sua materialidade, né? Então, quer dizer, pensar a existência humana é algo muito, muito antigo. Por isso que o existencialismo ele é muito importante e ele é uma corrente filosófica muito importante e até mesmo revolucionária, porque muda a forma como se pensa o ser humano, né? Como o ser humano, como a existência humana ela entra, né, no cerne da questão filosófica, né? Então, quer dizer, o existencialismo ele é uma doutrina filosófica, né, claro, e um movimento intelectual surgido na Europa entre o final do século XIX e o século XX, né? E se a gente pensar o existencialismo como corrente definida, ele é do século XX, porque quem vai, de certa forma, definir com mais clareza o que é o existencialismo é o Jean-Paul Sartre. Então, o Sartre é quem vai, de certa forma, definir aquilo que se entendia, né, pelo existencialismo. No entanto, vamos dizer assim, as questões existencialistas elas já vinham sendo pautadas desde o século XIX, lá do Soren Kierkegaard. Então, Kierkegaard já trazia essas questões, inclusive a gente já falou sobre ele e vimos que Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo justamente porque ele já traz as questões que seriam pertinentes a essa corrente filosófica, né, e que passam a se tornar o centro, né, das reflexões. Então, o que então o existencialismo ele busca entender, professor? Só, o existencialismo ele busca entender a existência humana, como eu já havia falado, mas não como lá na Grécia Antiga, lá na filosofia, né, passada. Ele busca entender a existência humana partindo da própria existência, não de aspectos ideais, abstratos, racionais ou totalizantes, né? Então, buscando entender o aspecto, né, concreto, afetivo, histórico e singular. Esses pilares, né, esses princípios fundamentais do existencialismo é o que torna o existencialismo essa corrente extremamente importante no século XX. Né? Por quê? Porque, diferentemente daquilo que tinha anteriormente, né, essa corrente filosófica ela busca entender o ser humano partindo da sua concretude. Né? Então, por exemplo, quando se busca compreender a existência humana, não vai analisar como fez, por exemplo, Platão, que definiu um mundo ideal e que o mundo real ele era uma cópia imperfeita desse mundo ideal e que os princípios do mundo ideal eram os mesmos para todos e a virtude devia ser esse mundo ideal. Então veja, mas é um mundo que não está na concretude, não existe na sua materialidade. Então, é justamente o caminho inverso que esses existencialistas vão fazer. É analisar o ser humano na sua concretude, naquilo que ele é, na concretude, naquilo que se materializa dele, naquilo que ele se torna, naquilo que ele faz, naquilo que ele escolhe. Na sua vida, na sua existência concreta que se avalia essa existência humana. Afetivo, porque aqui, pessoal, não se buscava compreender especificamente o ser humano regido por uma noção racional, como se a razão fosse uma coisa definitiva, igual para todos os seres humanos e que se sobrepunha a todas as outras questões. Não. Aqui, o existencialismo vai trazer à tona o aspecto afetivo, emocional do ser humano, pois o ser humano ele é racional, sim, mas ele também é emocional e essa relação entre a razão, entre a emoção é o que causa, é o que dá singularidade à sua existência. E aqui a gente tem uma outra questão
a singularidade. Todos somos únicos. Eu sou de um jeito, mas a outra pessoa é de outro, e aí vai. Mesmo pessoas que são idênticas, são gêmeos, nasceram semelhantes, são criadas da mesma forma, com as mesmas condições, na mesma casa, pelas mesmas pessoas. Mesmo essas pessoas possuem existências singulares, pois cada uma tem uma experiência existencial diferente, já que cada uma vive e percebe a vida e o mundo da sua forma, né? Então, esse é outro aspecto dessa filosofia. Não é a experiência, o que se coloca pelo existencialismo é que a experiência da existência ela é singular, ela é subjetiva, já que cada pessoa, cada momento possui uma singularidade, né? uma forma diferente de perceber essa realidade. E aí a questão histórica. Justamente porque cada momento possui a sua singularidade e a existência dentro desse momento histórico ela se torna diferente. Então, será que eu, Elias, se eu tivesse nascido, sei lá, 1850, será que eu seria a mesma pessoa? Né? A mesma condição física, sei lá, mesma coisa. Será que eu seria a mesma pessoa? Será que a minha existência seria exatamente igual a que é hoje? Né? Então é justamente essa questão. Ele vai dizer que não, né? O momento histórico no qual nós vivemos também vai fazer com que essa minha existência ela seja singular. Então eu, Elias, existo aqui hoje, mas nenhum outro Elias será como eu, né? nesse exato momento. Então quer dizer, o que o existencialismo traz? Justamente essa valorização da liberdade de ser, pois cada um é de uma forma e existe da sua forma, né? A partir da sua relação com o mundo e a partir daquilo que escolhe para si, e a singularidade, né? De cada indivíduo, pois cada indivíduo é único, né? E ainda que se busque imitá-lo em todos os seus aspectos, isso é impossível, pois a experiência da existência ela é singular. Então quer dizer, aqui nós vamos ter uma virada nessa forma de pensar a filosofia, né? Então o existencialismo ele foi influenciado por pensadores lá do século XIX, como o Soren Kierkegaard. A gente já falou sobre o Kierkegaard. Kierkegaard traz uma série de reflexões sobre a existência, sobre a escolha, sobre a angústia humana, né, frente à existência, sobre a forma como o ser humano encara a morte, né, ao fim da vida, como ele vê essa perspectiva, né, até que ponto o ser humano ele escolhe, né, de forma livre e tal. Então já é uma reflexão que cria as bases que seriam o existencialismo lá no século XX. Nietzsche já traz uma série de reflexões sobre o ser humano, né? Sobre a sua compreensão dos valores. Será que os valores eles são os mesmos, independente da época? As virtudes elas são permanentes, são fixas, ou será que elas são moldadas de acordo com a sociedade, o período e os indivíduos? Será que todos os indivíduos apreendem esses valores e essas virtudes da mesma forma? Então, o Nietzsche também já traz essa reflexão, né, sobre a existência, sobre a forma como o ser humano materializa e ele é subjetivo frente a esse mundo que se apresenta a ele, né? E é desse pensamento, desse filósofo, do Nietzsche, do Kierkegaard, até mesmo do Husserl, né, como eu já falei anteriormente, que você vai ter o desenvolvimento do que nós conhecemos como existencialismo. E essa corrente vai ter como principais representantes uma série de filósofos. Aqui eu coloquei só alguns, tá? Mas tem outros. Mas a gente vai ter Jean-Paul Sartre, né? Que, como eu falei, é quem de certa forma vai definir mais ou menos de forma mais clara aquilo que ele entendia por existencialismo. O Martin Heidegger, ainda que o Heidegger não tenha efetivamente se auto-intitulado existencialista, mas o Heidegger faz uma série de reflexões que são fundamentalmente existencialistas, que contribuíram para o desenvolvimento do existencialismo. A própria Simone de Beauvoir, né, que traz as reflexões principalmente ligadas à questão, às questões de gênero, né, e principalmente é uma filósofa, né,
importantíssima para o desenvolvimento das questões, né, ligadas à igualdade de gênero, né, e ao movimento feminista, né, que é importante também destacar isso aqui, pessoal. Muitos desses filósofos estiveram atrelados aos movimentos políticos do período em que eles viveram, né? Então são pensadores que estão pensando a sua realidade muito a partir desse viés que era o existencialismo, né? Então aqui a gente tem esse, né? Sartre, Heidegger, Simone de Beauvoir, enfim, entre outros, tá? E aí o que esses filósofos eles vão questionar? Ora, a capacidade da razão de produzir sistemas totalizantes que explicassem o mundo de uma forma completa e eterna e total, né? Ora, o que esses filósofos estão questionando é a capacidade dessa razão de explicar o mundo na sua totalidade. Os filósofos anteriores vêm buscando encontrar uma explicação racional para o mundo, capaz de explicar todos os aspectos da realidade, da natureza, né? Como é, por exemplo, o caso do positivismo. O positivismo buscava encontrar uma explicação definitiva para as coisas, as leis que regiam a sociedade, o ser humano, a lei, a natureza e tudo mais. E eles vão questionar isso, né? De que a razão ela não seria capaz de dar conta da totalidade humana, pois a totalidade humana pois a existência humana ela é singular e cada ser humano é um ser humano. Então pensar um sistema que explique a vida e a existência de todos os seres humanos ao mesmo tempo seria, na concepção desses filósofos, impossível, pois isso colocaria de lado a singularidade da existência, a concretude da existência, né? Então o que eles vão pensar é que o ser humano ele existe no mundo, no agora, né? Ou ele existe ao desenvolver-se a partir da escolha que ele faz do mundo, da forma como ele vive, né? Não são essências pré-definidas, não são valores ideais, não são virtudes ideais que existem anteriores à própria existência. Isso não existe. Até uma frase muito interessante do Sartre é que ele diz assim, né? A existência precede a essência, ou seja, não existe uma essência. O ser humano ele não possuiria uma natureza anterior à sua existência. É a partir do momento que ele nasce, que começa a partir das suas escolhas e daquilo que ele lida no mundo, é que a partir dali que a essência do ser humano ele começa a se desenvolver. Quer dizer, não existe uma essência, uma natureza anterior ao ser humano, nasce com isso já pré-definida. Para ele a existência ela precede, porque primeiro é preciso existir. E aí a partir dessa existência é que essa essência ela vai se construindo a partir das escolhas, a partir da sua relação com o mundo, né? Então, sendo dessa forma, não haveria como uma razão produzir um sistema totalizante que explicasse tudo de forma total, de forma completa. Um sistema racional que explicasse a existência humana de forma total e completa. Quer dizer, então é por isso que eles questionam isso, né? Então, o que eles então vão buscar refletir? Ora, o ser humano e a sua concretude, o seu estar no mundo, ser, a escolha, as consequências, as ações. É isso que é ser humano, é isso que é existir, é escolher, é agir, é refletir, é pensar. Então, essa perspectiva coloca aí o ser humano no centro dessa reflexão, mas dentro de uma perspectiva concreta, a partir da sua existência em si, e não a partir de um princípio ideal ou de uma noção totalizante. É a partir do singular, da existência efetiva. Então, a angústia, a relação do ser humano, como o ser humano ele pensa essa vida, que principalmente na concepção do existencialismo, né? Essa angústia que é o vazio, né? Então, quer dizer, a vida ela não possui sentido na concepção desses existencialistas. Não há um sentido da vida. Lembra, a existência ela precede essa questão, não existe um sentido.
Você nasce e passa a existir, e é a partir dessa existência que você vai construir esse sentido, né? Então, isso gera uma angústia, né? A angústia da ausência de sentido, a angústia do medo da morte, a angústia, enfim, né, em relação às escolhas e o arrependimento. Então, é isso que o existencialismo vai refletir. A responsabilidade e a liberdade, que são aspectos que se entrelaçam, né? Pois, se é a partir das escolhas que me torno, né, que existo, então aqui há uma responsabilidade muito grande, né? O ser humano, o existencialismo, ele coloca, né, justamente sobre o ser humano a responsabilidade pela sua própria liberdade, né? Pois o Sartre até coloca isso, uma coisa muito interessante, que é o ser humano é um ser que está condenado à liberdade, né? Diferentemente de todos os outros seres, né? O ser humano, ele tem consciência e ele escolhe, ele pode escolher, ele pode projetar o futuro e escolher e voltar atrás e decidir, né, aquilo que quer e aquilo que não quer. E ao fazer isso, o ser humano, ele também tem que lidar com as consequências das suas escolhas, daí a responsabilidade, né? Então, quer dizer, aqui a gente vê que o existencialismo, ele puxou, né, a filosofia para o seu aspecto mais material, para o seu aspecto mais concreto, o seu aspecto mais singular da existência humana, né? É uma questão complexa, mas que parte de uma reflexão do cotidiano, do estar no mundo, do eu, vocês, agora, nesse exato momento, né? A reflexão do existencialismo é essa, né? Justamente pensar o ser humano na sua existência efetiva, não numa existência abstrata, ideal, na existência real, né? Então, quer dizer, de maneira geral, essa é a definição do existencialismo, né? Uma doutrina filosófica que surge entre o final do século XIX e o século XX e que coloca como centro da sua reflexão a existência humana a partir da sua concretude, da sua afetividade e da sua singularidade. Essa é uma definição bem completa do que é o existencialismo. Então, nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre o pensamento de Sartre, a gente vai falar sobre Heidegger e também da Simone Beauvoir, para a gente compreender um pouco sobre esses existencialistas, o que esses filósofos pensaram, né, sobre essa existência humana, quais são as questões que eles levantaram frente a esse problema, né, essa reflexão que é tão complexa. Então aqui o Soren Kierkegaard, só para vocês conhecerem, né, vocês terem uma ideia aí, aqui o Jean-Paul Sartre, já havia mostrado ele anteriormente quando falei de fenomenologia, então importante, né, filósofo francês. Aqui o Martin Heidegger, né, também muito importante para a filosofia, e aqui a Simone de Beauvoir, então também muito importante. Ao final, pessoal, trouxe aqui duas frases que eu vou deixar aí para vocês ficarem refletindo, né, mais à frente eu vou retomá-las. Mas só para a gente pensar, olha só, para a gente entender o que o Sartre, né, traz acerca do sentido da vida, né? Eu falei, né, uma existência vazia na concepção desses existencialistas, né? Então ele coloca o seguinte: a vida não tem sentido a priori. Então, de novo, primeiro existe, né? E aí esse sentido ele vai sendo construído ao longo da existência. Não existe um sentido a priori, o sentido da vida antes da vida. Não existe isso. A partir do momento em que a vida começa, é que esse sentido passa a ser construído. Então, olha só, a vida não tem sentido a priori. Antes de vivermos, a vida é coisa nenhuma, não é nada. Mas é a nós que compete dar-lhe um sentido. E o valor não é outra coisa, senão o sentido que tivermos escolhido. Então aqui é justamente para ilustrar aquilo que eu havia falado antes, né? Então, a vida, ela não teria um valor anterior, ela não teria um sentido anterior. O sentido da vida seria escolhido por nós ao longo da vida e não anteriormente. E aqui tem uma frase também interessante do próprio Heidegger, também traz esse elemento muito importante, que é a questão de como nós construímos o que somos e também a questão da liberdade de escolha. Olha só, o Kierkegaard coloca o seguinte: o desespero mais comum é não escolhermos ou não podermos ser nós mesmos, né? Mas a forma mais profunda de desespero
é escolhermos ser outra pessoa ao invés de nós mesmos. Então aqui novamente, né, o que se coloca vamos dizer assim, a responsabilidade sobre nós, a nossa capacidade de escolha, né? Então, novamente o Kierkegaard aí que foi um dos pioneiros, né? Então, pessoal, o existencialismo, né, tem aí como um dos grandes representantes o Jean-Paul Sartre, que pensou uma questão fundamental que é a liberdade. Então, o ser humano, na concepção de Sartre, é liberdade. Né? O que caracterizaria então essa existência humana seria essa liberdade. E a gente vai já entender como. Então, Sartre, pessoal, é um filósofo francês, viveu aí no século XX, né, entre 1905 e 1980, né, um dos grandes filósofos franceses. É considerado provavelmente o principal representante do existencialismo, até mesmo porque o próprio termo, né, a própria definição do existencialismo, como ele é pensado no século XX, é definido pelo próprio Sartre, né, quem melhor define o que é o existencialismo. E ele escreve uma série de obras, então tem uma vida intelectual bastante ativa. Né? Então as principais obras aí do Sartre são o Ser e o Nada, o Existencialismo é o Humanismo, é um livro fininho, mas que é bastante profundo e que traz uma definição, né, do que é esse existencialismo, e o esboço para uma teoria das emoções. Então, dá para ver que o Sartre ele pensou, né, com bastante atividade, né, teve uma atividade intelectual bastante produtiva. E aí, o que o Sartre ele vai trazer para a gente? O Sartre vai colocar uma questão que é fundamental. Né? Se a gente está falando de existencialismo e pensar a existência humana a partir dela é fundamental. Todas as coisas possuem propósito. Né? Todas as coisas são feitas, elas possuem um propósito, uma essência. Né? Ele até coloca aqui o propósito de uma faca é cortar. Né? O propósito de um lápis, uma caneta, é escrever, né? Ou pintar, e por aí vai. Então, quer dizer, as coisas, né, elas possuem propósitos, tá? Ou seja, uma essência, né? O que torna a faca é a sua possibilidade ali de cortar, né? Então, quer dizer, a essência de uma faca é cortar, e por aí vai. Então, quer dizer, isso serve para a maior parte das coisas no mundo, né? E aí, quando você pensa que todas as coisas têm um propósito, surge a grande questão, já que a gente está pensando, o essencialismo ele coloca como questão a existência humana, né? Lembra disso. Então, a pergunta é, ora, se todas as coisas têm um propósito, qual seria então o propósito da existência humana? Qual seria a essência do ser humano? E é aqui que a gente chega numa pergunta realmente complexa, né? Que o próprio existencialismo busca dar uma resposta. Né? E aí o Sartre vai dizer o seguinte, né? O ser humano, diferentemente dos demais, das coisas criadas, das demais coisas no mundo, não nasce com uma essência pré-determinada. Ou seja, o ser humano ele não já vem com um propósito, ele não possui a priori uma essência. Olha só, o ser humano ele aparece ou é lançado no mundo e por meio das suas escolhas e decisões vai determinando o significado da própria vida. Então, na concepção de Sartre, não existiria um propósito a priori, né? Então, a faca, mesmo antes de existir, ela tem um objetivo, que é cortar, né? um propósito. O lápis ou a caneta, a mesma coisa, antes de existir, ela tem esse propósito. Então, o ser humano ele não teria esse propósito, não haveria uma definição daquilo que o ser humano deveria ser, né? Ou daquilo que seria a essência humana. O que o Sartre coloca é que o que vai determinar essa essência, esse propósito, são as escolhas e as decisões que os seres humanos tomam ao longo da vida. E aí vem aquela frase que eu já comentei anteriormente e que eu volto a repetir agora falando de Sartre. Na concepção de Sartre, a existência precede a essência. Então, o ser humano ele não possui uma essência a priori, como se pensou anteriormente. A possibilidade de o ser humano ele possui uma essência, um propósito anterior ao próprio nascimento.
como por exemplo a filosofia de Platão, né, que definia que existia uma essência humana, né, uma ideia do que é ser humano anterior à própria existência humana. E aí o Sartre vai dizer que não, né, que na verdade a existência ocorre primeiro e aí a partir dela é que a essência é construída quando a gente pensa o ser humano, né? Então quer dizer, essa essência ela decorre da própria consciência e é aí que a gente lembra a influência da fenomenologia, né? A consciência ela existe como substância a priori? Não, né? Como diriam lá os fenomenologistas, fenomenólogos, na verdade, a consciência é sempre a consciência de algo. A consciência e o mundo surgem ao mesmo tempo, ou seja, não tem como definir algo a priori se esse algo não existe a priori, né? Então, a consciência ela existe a partir do momento em que ela está em contato com o mundo. A consciência é a consciência de algo. Quem pensa, pensa em algo. Quem ama, ama algo, né? Então, quer dizer, essa noção coloca justamente aí a existência humana como sendo anterior à essência. Então, primeiro, é preciso existir, para só então ter consciência e essa consciência ser uma consciência de algo, uma consciência das coisas. Então, é nesse processo que o homem busca a sua essência. Então, o homem, o ser humano, ele busca a sua identidade, a sua essência, o seu ser no mundo, e a partir do quê? Da relação com as coisas, com as pessoas, com o mundo externo. Então é a partir disso que o ser humano ele vai construir a sua essência, que ele vai determinar, que ele vai possibilitar essa perspectiva aí da sua essência, do seu propósito, né? O Sartre coloca justamente isso, né? De que primeiro não podemos definir a priori, né? É primeiro preciso existir. E a partir disso é que nós vamos nos relacionando com o mundo, fazendo escolhas, tomando decisões. E é isso o que vai determinar a essência e aquilo que vai dar sentido à própria existência. Não haveria, na concepção de Sartre, uma noção a priori, um sentido da existência antes da própria existência, um sentido ao qual a existência estaria sujeita, determinada. A existência seria de fato sem sentido, mas o sentido ele seria construído ao longo da própria existência. Então, quer dizer, dá para ver que o Sartre, né, pensou aí uma questão muito complexa da vida humana. E aí ele chega a uma conclusão muito simples e contraditória até, né? Que o ser humano ele então estaria condenado à liberdade. Né? Então a característica fundamental da existência humana seria então essa de que o ser humano ele está condenado à liberdade. E aí alguém poderia perguntar assim, mas como é que pode alguém estar condenado, que quer dizer preso, impedido, né? E ser livre ao mesmo tempo? Como é isso, né? E aí o Sartre vai explicar, né? Então o Sartre vai dizer o seguinte, olha, a existência humana ela é um processo que não depende de algo exterior ou interior. Né? Não é determinado por nada disso. Né? Não existe na concepção de Sartre, né, uma natureza que impõe ao homem aquilo que ele deve ser na sua existência, ou ainda algo superior, uma força superior que possa controlar e dizer ao homem exatamente como ele deve ser e como ele deve agir. Não é? Então, por não estar determinado, né, quer dizer, determinado é, né, definido de forma que ele não possa ser de outra forma, o ser humano então ele se caracteriza por uma questão muito própria, que é o homem faz a si, né? O homem é o que faz de si, ou seja, o ser humano ele não é de um jeito definido e pronto. Ele é aquilo que faz de si mesmo, ou seja, o ser humano ele é um projeto. Aí agora a gente volta lá para o Heidegger, né? Então quer dizer, ele é um projeto, quer dizer, nós somos aquilo que fazemos de nós mesmos, a partir das nossas escolhas,
a partir das nossas visões de mundo, das nossas relações com o mundo, das nossas relações com as pessoas. Então, eu não posso dizer que alguém é de tal forma e de forma determinada, que aquele alguém é daquele jeito e nunca vai ser de outra forma. Não. Nós somos aquilo que fazemos de nós. Né? Ah, não, aquele ali é porque ele nasceu determinado a ser, sei lá, um cientista. Não. Né? Na verdade, ele fez de si um cientista ao escolher, ao decidir tomar determinadas ações que o levassem a ser aquilo que ele é. Né? E isso vale para qualquer coisa, tá, pessoal? Então não é porque alguém nasceu determinado a ser assim, aquele é ruim porque é ruim de nascença, porque é determinado a ser ruim, porque não sei quem é ruim, porque o pai é ruim ou a mãe, e aí aquele menino também é. Não é assim que a coisa funciona, né? Na concepção de Sartre. Né? Nós somos, ele até fala, né? Antes da existência somos nada. Né? Então a partir da existência que nós construímos aquilo que somos. Então por isso que ele fala que o ser humano ele é um projeto. Olha só, então, o fazer do ser humano não está preso a uma natureza interna imutável. Não é que nem os animais. Estão sujeitos a um instinto que está ligado aos condicionamentos e à sua relação com o mundo de forma quase que pré-determinada. Né? Que ele vai agir basicamente da mesma forma quantas vezes aquilo acontecer. E também não existe na concepção de Sartre um poder supremo que externamente determine os valores e os caminhos que o ser humano deve percorrer. Não existe na concepção do Sartre algo que determine. E aqui eu estou falando de determinar no sentido de nos obrigar a seguir determinados caminhos, a fazer determinada escolha. O que o Sartre coloca é que o ser humano ele tem a possibilidade de escolher. E essa é a característica da existência humana. Então, independente da situação, da restrição da liberdade ou de qualquer outra coisa, o ser humano ele tem a possibilidade de escolher. Né? E aí vem a grande questão, por que ele diz que nós estamos condenados à liberdade? Porque nós estamos tão condicionados, nesse caso, a essa liberdade, a essa nossa capacidade de escolher aquilo que somos, escolher as nossas ações, escolher, né, tomar decisões, que mesmo quando nós não queremos decidir, nós já estamos decidindo, nós já estamos escolhendo, por isso estamos condenados. Nós não podemos, nós não temos a opção de não escolher, porque mesmo quando eu não escolho, eu já estou escolhendo, eu já estou tomando uma decisão. Então quer dizer, esse seria um fator central da existência humana, né? A liberdade de escolher como agir, como enfrentar o mundo, como reagir ao mundo, né? Então, isso é de tal forma que eu não consigo não escolher, né? Por isso que nós estamos condenados, né? Afinal de contas, nós temos que escolher, independente de tudo. Mas eu não quero escolher isso. Muito bem, você já está escolhendo, né? A partir do momento que você diz que não quer, é porque você já escolheu não escolher, né? Então, quer dizer, essa é uma perspectiva bastante interessante acerca da própria existência humana. Né? Então o Sartre diz o seguinte, né? O homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não criou a si, né? E ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Então ele fala que nós estamos condenados porque nós não criamos a nós mesmos, né? Mas a partir do momento que nós nascemos, nós estamos livres, somos responsáveis por tudo aquilo, né, que nós fazemos e decidimos. Então, esse é o pensamento do Sartre, né? Essa é a ideia do Sartre acerca do que é, né, a existência humana.